Estamos aqui de novo, mais redireção. E agora eu, Renata, tô aqui, né, gente? Porque o outro que vocês vão assistir aí era uma Renata diferente, um pouquinho, né, amiga? Essa daqui tá melhor, né, gente? Tá melhor. Vocês sentiram a falta, né? Eu sei, eu sei. Essa daqui sentiu a falta, né? Muito. Queria bater Gente, nela. e agora, hoje, a gente já tá um pouco assim, com cara de querendo chorar, porque hoje temos um testemunho lindo, de Deus, de Deus, de Deus. Estamos arrepiadas, Forte, né, amiga? Forte. forte de... Até quando a gente tava... Na verdade, até o convite, a gente já viu Deus trabalhando, né? Porque sempre que a gente traz um convidado, a gente tenta assim, bom, qual que é o tema? Sobre o que nós vamos falar? Não, e tudo aconteceu muito de Deus. Muito. Muito E de aí Deus me deu assim, não, fala sobre identidade com ela. E aí vou lá no stories dela, tá ela falando do quê? De identidade. Então Deus confirmou no nosso coração que esse era o tema que nós falaríamos com ela, maravilhosa, Liliane Lima. Lili, nossa querida Lili. Lili, muito obrigada pela disponibilidade, pelo privilégio e muito obrigada por esse coração. Ô, gente, a gente começou a ouvir ela aqui nos bastidores. Ai, né? gente, poderíamos fazer de 3 horas? Tipo assim, 1 hora não dá, então nós já vamos ter que trazer ela de novo. Hoje a gente vai falar de identidade. Lili é mãe, é casada com o Miro Moreira, que nós vamos trazer aqui também nos próximos dias. Exatamente. Ela é mãe do Nicolas, mãe do Isaac, esposa do Miro e, acima de tudo, serva do Deus vivo. Sim, é isso, Lili? Com certeza. É o meu amado, meu pai. Eu sempre falo assim, que antes de eu casar com o Miro, eu tive um encontro com Jesus, onde ele é o meu marido, né? Eu falo, ele é o meu marido. Eu e o Miro, às vezes, a gente conversa assim, eu falo, amor, eu te amo muito, mas... eu amo tanto Jesus, tanto, tanto. E ele fala, amor, eu orei por isso, que uma mulher amasse mais Jesus do que eu. E é verdade, porque esses dias eu tava fazendo o neném dormir, e eu tava de joelho no bercinho dele. Aí ele, amor, tá tudo bem? Eu falei, amor, tá, tô orando. Eu fiquei de joelho, assim, balançando o neném pra ele dormir de joelho, assim, chorando, agradecendo tudo que Deus fez na minha vida, né? Porque às vezes a gente tem mais motivo pra agradecer do que chorar e reclamar, ainda que tenha momentos difíceis na nossa vida, a gente precisa lembrar, né? A palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te dá esperança, Amém. né? Amém. Isso aí. Nossa. E Lili, nossa, é tanta coisa pra gente falar, a gente teve pergunta lá na caixinha, né, amiga? Eu queria que ela contasse o testemunho dela do começo, amiga. Mas não vai rolar. Mas não vai rolar. Tá, no próximo. Então hoje a gente vai falar de identidade restaurada. Sim. E é muito claro pra gente, inclusive lá na sua bio, tem lá 1 Coríntios 13, que eu xeretei lá, né? Que de nada adianta se não houver amor. Então, a gente queria começar falando já disso. Como é que foi a restauração da tua identidade? Como é que isso aconteceu? Eu sei que tem muita coisa. A gente vai falar do casamento, da gravidez, do testemunho do Isaac. Sim. Mas a gente vai falar primeiro da tua identidade. Quem era e quem é Liliane Lima hoje? Vamos falar, então. Quero agradecer a oportunidade, né, que vocês me deram para estar aqui falando e honrar o nome de Jesus, que eu falo, Deus, a gente é uma alegria, né, glorificar o nome de Jesus. E eu falo, Deus, eu quero honrar muito o seu nome, né? E eu nasci num berço cristão, né? Só que eu vivia no mundo e na igreja, no mundo e na igreja, eu nunca parei nenhum dia sequer de ir para a igreja. Então, eu viajei o mundo inteiro, eu conheci pessoas incríveis, trabalhei na TV, mas nada preenchia o meu coração, né? Eu senti uma falta muito grande, ainda que eu quisesse mostrar o que eu não era. Eu falo que eu tinha uma falta de identidade muito grande, porque desde o Orkut, do Facebook para o Instagram, a gente sempre quer mostrar que a gente está muito bem, muitas vezes. E às vezes eu conhecia um carinha, alguém, e eu falava, não, eu preciso postar uma foto bem linda para a pessoa curtir essa foto. E nisso eu comecei a me perder em vários sentidos, em vários momentos, porque eu queria estar sempre mostrando que eu era bonita, que eu era isso, que eu era aquilo, sendo que dentro mesmo eu estava quebrada. Né? Então eu acredito que muita gente vai se identificar com isso, né? E você acha que hoje a rede social tem feito muito isso? Eu acho que existe uma comparação muito grande hoje no Instagram. Antes de conhecer o Miro, eu fiz jejum 21 dias de Instagram, porque eu queria focar tanto em Jesus, eu queria tanto ler a Bíblia, que eu não queria que nada me tirasse desse momento com Jesus. Então o Instagram, querendo ou não, às vezes eu estava lendo a Bíblia e estava
aparecia. Eu largava a Bíblia e mexia no celular. E nós precisamos ter esse momento com Jesus. Onde ninguém atrapalha aquilo que Deus quer derramar naquele momento, né? Então, eu acho que hoje existe muita comparação, uma falta de identidade muito grande. Eu falo por mim, porque eu tinha essa falta de identidade. Eu queria mostrar algo que eu não era. Então, assim, eu vivi num relacionamento, onde eu fiquei 5 anos nesse relacionamento, que eu vivia a vida da pessoa. Eu esqueci quem era a Liliane. Quem era a Liliane em Deus, quem era a Liliane com a minha mãe, quem era a Liliane com o meu filho mais velho. Eu vivia a vida dele, eu queria agradar o homem, né? Eu esqueci quem eu era em Cristo. E nesse tempo desse relacionamento, eu vivi 5 anos, ele teve um filho, onde eu ajudei ele a cuidar depois, perdoei, fiquei com o neném. Isso se relacionando com você? Com a pessoa, isso. 5 anos a gente terminou e ele teve um filho. Ah, entendi. E aí eu perdoei e voltei com ele, amei a criança. Cuidei. Só que ali eu estava perdendo totalmente a minha identidade. Porque eu tinha uma promessa muito grande sobre a minha vida. Deus falou que ia me dar uma família, que ia me dar um filho. E eu achava que era isso que estava acontecendo. Mas não era, porque eu estava totalmente errada. Né? Eu estava em fornicação, eu não era casada, né? E teve um dia que eu comecei a sonhar com Jesus. Eu comecei a sonhar, ele vinha de cavalo me buscar assim, sabe? Eu comecei a sonhar com Jesus e eu falava, Deus, o que está acontecendo comigo? E eu sentia um conflito muito grande dentro de mim. E eu falava, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Acho que eu estou começando a ficar com depressão, porque eu sentia uma angústia muito grande. Ao mesmo tempo eu queria ficar com Jesus e eu não sabia o que estava acontecendo. E eu estava tendo muitos sonhos. E aí eu vi uma pregação e ele falou assim... Sem santidade, você não conhecerá Deus. E aquilo me marcou muito, e eu não sabia, porque eu sabia versículos decorados. Às vezes a gente fala que é crente, a gente só sabe versículos decorados, a gente nunca pegou a Bíblia para ler. Às vezes nem sabe se é versículo ou se são frases que pessoas inventaram. E eu era desse jeito, eu achava que eu era cristã, só que eu não sabia a obediência, não sabia as renúncias, né? E para você ter uma identidade, um propósito em Deus, você precisa renunciar tudo, para que você nasça de novo. Quando Jesus encontra Nicodemos, ele fala, você precisa nascer de novo. E nós precisamos nascer totalmente de novo. Tem muita gente hoje dentro da igreja que ele não teve encontro com Deus, está com Sodoma e Gomorra dentro do coração ainda. Verdade. Né? Verdade. E você colocou uma coisa interessante, né? A gente tem a tendência a duvidar da promessa, sim, porque assim como Abraão, né, e Sara entenderam que o filho da promessa não necessariamente seria Isaac, e aconteceu de Abraão ter o filho com a Agar, né? E hoje a gente vê reflexo disso, né? Essa divisão, isso que acontece da guerra, isso aí vem de lá. E quando você me contou essa história agora, porque Deus te prometeu um marido, uma família, um filho, e você achava que era aquilo ali, né? E ele tinha muito mais para te dar. Ele sempre tem muito mais para dar pra gente, só que às vezes a gente se contenta com migalhas, né? E a gente é princesa de Deus, nós somos amada de Jesus. E eu tinha um espírito de inferioridade muito grande dentro de mim. Muito grande, eu olhava no espelho e falava, meu Deus, como eu tô feia, eu não conseguia me ver bonita. E quando eu larguei desse relacionamento, o que aconteceu? Deus esfriou meu coração para esse relacionamento, e eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu quero voltar pro seu colo de filha. Eu quero voltar para minha identidade, onde eu perdi lá atrás, quando eu era criança, onde eu vivia na igreja, onde eu buscava Jesus. Eu quero voltar para esse caminho. Então, me ajuda a voltar para esse caminho, Jesus, porque eu estou me perdendo, eu não estou feliz. E aí eu lembro que nesse dia eu tranquei a porta do quarto e falei assim para minha mãe, mãe, não bate na porta do meu quarto, porque eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero entender o que está acontecendo com a minha vida. Eu estava totalmente perdida, sendo escrava de um relacionamento. E a nossa luta não é contra a carne, não era eu com aquele relacionamento, né? A luta é contra potestades, né? Inimigos e coisas ruins desse mundo. E o inimigo, ele tem feito isso com a gente. Ele tem colocado identidades falsas, né? A pessoa se acha mulher e não é mulher. Deus errou? Então, não, Deus não errou. Deus, ele não erra. Quando ele faz você homem ou quando faz você mulher, é porque ele tem um propósito na vida de vocês. Deus não erra.
né? Então, quando você fala, uma pessoa é homem e quer ser mulher, eu acho que ele está falando, não, então Deus errou. Não, Deus não erra. Mas ali existe uma falta de paternidade, eu não julgo ninguém. Porque antes de você saber por que essa pessoa está passando por isso, você precisa ir lá no fundo e ver se essa pessoa aconteceu alguma coisa ruim com ela, ou se essa criança já viu o pai e a mãe maltratando o outro. Existe uma série de coisas. Abuso. É o que eu falei antes de começar o podcast, eu fui abusada, eu tinha uma carência muito grande. Quando eu tive meu primeiro filho, o Nicolas, eu falei, eu quero ter um filho, porque ele vai suprir a necessidade do meu coração. Eu vou amar tanto essa criança que eu não vou amar homem nenhum. Olha isso. Então, com 17 anos, eu vou engravido. Então, assim, engravidei, não tinha dinheiro para nada, eu trabalhava, graças a Deus nunca faltou nada para o Nicolas. Mas ali é uma falta de carência, uma falta de paternidade, uma falta de identidade, sabe? Uma falta de propósito mesmo. Então, depois que eu terminei desse relacionamento, eu fiquei 3 dias no meu quarto chorando. Fiquei de jejum sem comer nada durante 3 dias. E ali eu fiz um voto com Jesus. Eu falei, Jesus, nenhum homem mais vai encostar em mim. Nenhum homem mais, eu nunca mais vou ser escrava de homem nenhum, eu nunca mais vou ser escrava do Satanás, eu quero ser a tua filha, eu quero voltar pro seu colo, eu quero ser a pessoa que você me chamou para ser desde o ventre da minha mãe. Me ajuda, Jesus, a voltar para minha identidade de filha. Naquele dia eu fiquei 3 dias assim, chorando muito, eu lembro que foi, assim, algo muito bom também, porque eu lembro que eu deitava no chão, eu não queria deitar na cama, porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Mas ali era começo de uma restauração de filha para pai. Que lindo. Né? Porque, na verdade, eu falo de filha para pai, porque, assim, ele tá sempre de braços abertos pra gente, ele só quer que a gente vá até ele. Uhum. E eu precisava ir até o meu pai, porque ainda que seu pai te abandone, ainda que sua mãe te abandone, os seus filhos, seus amigos, ainda que todas as pessoas no mundo te abandonam, ele nunca vai te abandonar. Aleluia. E Jesus nunca me abandonou. Ele me deu muitos nãos na vida, mas hoje eu agradeço a Deus pelos nãos que ele me deu. De eu não ter participado de reality, de eu não ter feito várias outras coisas. Isso aí que você contou pra gente. Nossa, é incrível. Porque quando a gente vê os nãos que você teve lá, não era não era o programa, o Big Brother dizendo não, era Deus dizendo eu te protejo, você é minha. E assim, eu chorava. Eu lembro que uma vez também eu fiz um teste para a Rede TV, para ser assistente de palco do Encrenca, naquele programa. E eu tinha certeza que eu ia passar, porque eu era amiga do diretor. E eu não passei. Naquele dia eu falei assim, chorei. Eu sou muito mimada, até com Jesus eu sou mimada. E eu chorei e falei, Deus, você não me ama? Por que você não deixa eu passar? Eu não faço nada, eu não saio com ninguém. Por que você não faz isso pra mim? Eu quero passar. E eu orava querendo passar. Só que eu não sabia entendimento. E aí nesse dia eu fui dormir muito triste. E eu briguei muito com Deus nesse dia, briguei muito. Só que aí eu acordei mal porque eu briguei com Jesus e falei, Deus, se você não quer que eu participe desse programa mais, ou de televisão nenhuma, então tira isso do meu coração. Eu só precisava ter feito a oração certa, porque eu sempre pedi para Deus fazer as minhas vontades. E ele não fazia, porque não era o propósito dele, igual Ana. Ana, quando orava por Samuel, Deus, ele uniu o propósito. Ana quer um filho, e eu quero um profeta. Então, o que ele fez? Uniu o propósito. Então, as nossas orações só é ouvida quando existe um propósito em cima disso. E hoje eu dou glória a Deus por ele não ter ouvido as minhas orações e ter falado não. Eu chorei, mas hoje eu choro de alegria e ter falado, Deus, obrigado. Ele te amou tanto que falou, não, eu vou te proteger disso. E aí, quando eu falei para Deus nesse dia, Deus, então esfria meu coração para isso, para as minhas vontades, Deus esfriou. No outro dia, Danilo Gentili tinha uma gravação para mim, vamos gravar? Eu não quis gravar. Começou a esfriar o meu coração para tudo. Nisso, Deus já estava começando a trabalhar, só que nisso eu estava ainda nesse relacionamento, né? E voltando rapidinho para essa parte, eu fiquei 3 dias no meu quarto, chorando. E ali o Senhor começou a falar para mim, eu vou te afastar de todo mundo. Agora você é minha. Gente, eu não tinha mais amigas, eu não tinha mais ninguém. Você já tinha filho? Já tinha o meu filho, e aí eu comecei a ir para a igreja, muito firme. Falei, Deus, eu quero ficar em santidade. Porque se para te conhecer precisa estar em santidade, eu quero estar em santidade. Porque eu nunca vi nenhuma igreja falar de santidade.
E o apóstolo, querendo ou não, ele fala muito sobre santidade. A igreja fala muito sobre santidade. Eu falei, eu quero descobrir, porque eu vivi em várias igrejas, mas eu não sabia o que era santidade. Eu falei, eu quero estar em santidade. O que é santidade? Então eu fui ver que a santidade é você se guardar, sabe? O nosso corpo é o templo do Senhor, sabe? É onde o Espírito, ele habita. Então, olha como a gente tem que tomar cuidado com as nossas vestes, com aquilo que a gente vai falar. Nós somos exemplos para muitas pessoas. E aí eu falei, não, então eu quero ficar em santidade. E aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, nenhum homem mais vai me tocar. Só o meu marido. Eu vou me entregar para você, Jesus. E eu me entreguei para Jesus. E aí eu me entreguei de verdade. E eu fiquei assim, na igreja, buscando a Bíblia, aprendendo mais da palavra do Senhor, cuidando de muitas pessoas. E foi um tempo onde eu fiquei nos pés de Jesus. Inclusive, que Maria. Tem lá nos teus destaques. Tem. Né? Você é uma pessoa que entregou mesmo. Tem trabalho teu na Cracolândia, tem você entregando cesta básica. Tem até as fotos aí passando para vocês verem. É um trabalho de... Você renunciou mesmo o mundo. Eu renunciei tudo, porque a Bíblia diz isso, né? Eu achava que... A gente renunciar, a Bíblia diz, né, que é pra gente pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas eu nunca tinha feito isso. Eu ia pra igreja, mas na primeira oportunidade eu largava a Jesus e ia sair com meus amigos, ia pra balada, bebia, fazia todas as coisas, né? Para muitos isso é prisão, pra gente isso é liberdade. É libertação, na verdade, porque assim, é o que eu falo, Edi, hoje pra mim importa agradar a Jesus. Às vezes eu tô tomando banho e eu falo, Jesus, eu quero te fazer sorrir hoje. Como que eu faço para te fazer sorrir? Eu sou tão apaixonada por Jesus, tão apaixonada por Deus. Eu falo que sou a mulher samaritana. Porque depois que eu bebi dessa água de verdade, mudou a minha vida. Eu não consigo olhar para trás. Antigamente eu olhava. Muitas vezes eu estava na igreja e saía, ia para a igreja e ficava para balada. Eu lembro que eu ia para a igreja de domingo, depois que eu saía da igreja eu ia para o Villa Country. Eu ia domingo para a igreja, saía e ia para o Villa Country. Mas hoje, se você falar, Lili, eu não tenho vontade de nada, a não ser de agradar a Jesus. Aí eu fui num evento muito grande esses dias com o Miro, que eu acho que eu não vou nem falar o nome, mas foi um evento muito grande. Eu vou falar, porque eu coloquei aqui, viu? Você colocou, né? Coloquei, sabe por quê? Porque quando a gente estava orando pelo tema, e que eu vi você falando sobre identidade, e depois eu entrei nos seus stories e você foi até um baita evento, né? De moda, enfim... E aí você falou isso, você falou assim, gente, os valores de fato, eles estão invertidos. Eu me assustei. Gente, eu me assustei. É assustador. Eu queria tirar o meu salto e eu queria sair evangelizando as pessoas. Falei, eu estou no lugar certo, mas eu preciso tirar isso, tipo, eu preciso evangelizar, minha vontade era isso. Não, incomoda a gente, né? A gente fica com vontade de falar assim, calma, tá tudo bem, eu vou te ajudar. Eu queria... Porque não dá raiva da pessoa, dá assim... Você sente pena, né? Você não tá entendendo. Hoje, sabe o que assim, aconteceu? Que eu vou te abraçar. O feio ficou bonito e o bonito ficou feio. É. As pessoas estranham. Tá tudo muito meio estranho, assim, sabe? Então, assim... Gente, é uma falta de identidade muito grande. É muito triste. É muito triste mesmo o que o inimigo tem feito com a vida das pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem vivido, Lili, porque recentemente também a gente viu o caso daquela cantora, né? Também não vou falar o nome, mas assim, quem era e como está. Então, a crise de identidade é tão grande que a pessoa precisa estar com o cabelo roxo, vermelho. E aqui, gente, nós não estamos falando que é errado ou que é certo, não é isso. Mas o que a gente está dizendo é tanta falta de identidade que as pessoas precisam buscar no externo, né? E tá muito bagunçado. Não, assim, quando eu vi você falando, é exatamente isso. É exatamente isso, aquela falta... É aquilo que a gente estava falando antes. A falta de Deus na vida das pessoas... É uma coisa que é um buraco que nada preenche. Então, você pode pintar o cabelo, pode ir pra balada, pode fazer o que você quiser. Aquele momento ali, você acha que tá tudo bem. E antigamente, a gente fazia isso e achava horroroso. Hoje as pessoas estão achando tudo normal. Não, hoje todo mundo aplaude. Estão achando bonito. É isso mesmo, parabéns. E assim, as pessoas acabam perdendo totalmente sua identidade. E isso é desde o princípio. Porque o Senhor tem revelado muitas coisas para mim. Eu até falei para Edi, Edi, é muito engraçado, porque eu vou dormir, o Espírito Santo fica falando comigo. É desde o Éden, quando o Satanás quis enganar a Eva. Aí depois o Senhor me trouxe Esaú, ele trocou
uma identidade por um prato de lentilha. Então, as pessoas estão trocando as coisas boas por migalhas desse mundo, sabe? Então, assim, é muita falta de amor. E eu falo porque eu senti essa falta. Eu queria agradar as pessoas, eu queria estar bonita o tempo todo. E às vezes eu não queria estar arrumada, mas eu queria, eu precisava. Eu falava, eu tenho que estar bonita, eu tenho que postar foto, eu tenho que... Não, eu não tenho nada. Eu posso ficar triste sim, eu posso chorar sim, sabe? A gente vai passar por um momento difícil sim, porque Jesus fala, né, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quando Jesus fala, eu venci o mundo, ele não está falando desse mundo, ele está falando, você vai morar comigo no céu. E que o Espírito Santo já falou isso para mim. Não vai ser aqui na terra que você vai vencer, mas vai ser lá no céu, quando você tiver a sua coroa. Então, assim... Eu lembro nesse tempo que eu estava buscando ao Senhor nos pés de Jesus, eu olhava assim no espelho e falava assim, meu Deus, eu preciso casar, porque a minha sobrancelha estava ficando com o cabelo branco e eu não vou encontrar meu marido. E ainda existia coisas que o Senhor precisava tratar dentro de mim, porque antes de Deus dar algo pra gente, Ele vai tratar muito o nosso coração. Tratar. E como eu fiz uma entrega tanto para Jesus, eu falei, Deus, muda tudo em mim. Eu quero, muda tudo em mim, muda tudo, renova, me dá um coração novo, muda as minhas vestes, o meu olhar. Eu pedia para Deus mudar o meu olhar, porque eu tinha um olhar muito sexy, todo mundo falava muito sobre o meu olhar. Eu falava, Deus, muda tudo, tira tudo de mim que desagrada ao Senhor. E o Senhor foi lapidando, eu comecei a organizar a minha cama. Eu saía de casa e deixava a minha cama para minha mãe arrumar. Deus falava, volta e arruma a sua cama. Cuida da sua casa. Né? Você é muito boa em cuidar das pessoas, mas a sua casa está uma bagunça. Sabe, nós somos muito bons em ajudar as pessoas, mas somos péssimos em cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos. Os filhos hoje estão viciados no celular, as pessoas não sentam mais na mesa, e a mesa cura. Quando você senta na mesa e larga o celular e convida Jesus, nós precisamos convidar Jesus para sentar à mesa. Não existe mais mesa. Tem gente que faz uma sala sem mesa, não tem mais cozinha com mesa, a gente está esquecendo da mesa, de olhar nos olhos. Uma falta de identidade muito grande esse mundo está vivendo. O amor de muitas pessoas estão esfriando. Eu tenho muito medo disso. Eu falo, Deus, não me deixa... Sabe quando aconteceu essa guerra de Israel? Eu não estava conseguindo orar. E eu falava, Deus, por que eu não estou conseguindo orar? Eu quero orar pelas crianças, me ajuda. Porque eu tenho tanto medo do amor esfriar que eu não quero. E eu sempre falo, Deus, se existe um dom, eu quero o dom do amor, eu quero olhar para o próximo e amar o próximo, eu quero, sabe, eu quero chorar com ele, eu quero sorrir com ele, eu quero ajudar muitas pessoas. Eu tive uma época que eu ajudava tantas pessoas, assim, o próprio Deus, que eu sempre falei para Deus, Deus, não deixa eu nunca lembrar. E hoje, passando um momento difícil que eu estou financeiramente, porque nós estamos passando, eu e o Miro, o Senhor tem tratado os nossos corações nesse momento também. Deus, Ele está trazendo uma identidade nova, onde nós somos totalmente dependentes dEle. Eu ganhava muito dinheiro e eu ia gastando, ajudando quem não era para ajudar, achando que era Deus na vida das pessoas. E não, então Deus, às vezes, Ele vai te levar para um deserto para Ele te ensinar a você ser dependente dEle. E hoje eu sou totalmente dependente de Jesus. Eu estou totalmente... Eu estava falindo a minha loja. E aí Deus falou assim, agora vai ser do meu jeito. Eu tinha mais de 5 lojas, estou com uma loja hoje, bem pequenininha. Então o Senhor, Ele tem me tratado tanto na minha vida financeira, tanto, que quando eu engravidei, já vou passar para essa parte, a gente vai... Quando eu engravidei esse ano, eu e o Miro falou assim, amor, vamos tentar não... vamos tentar se cuidar para você não engravidar, porque a gente está passando um momento muito difícil. Eu falei, tá bom. Só que eu engravidei em dezembro, e foi um momento que eu não queria. E o Espírito Santo já estava falando para mim ao meu coração, você tá grávida. E eu falava, Deus, eu não posso ficar grávida, esse ano tá muito difícil, porque eu passei um ano muito difícil ano passado. Ainda que foram coisas boas, porque foram meu casamento, mas foi um ano de finanças muito ruim para mim, onde eu errei muito. E aí, esse ano pra mim foi o ano mais difícil, assim, de você não... Faltar R$2 pra você pegar um Uber. Você não ter, sabe? Então, Deus me colocou totalmente na dependência dEle. E a gente não tinha... E eu falei, amor, como que a gente... Aí, quando eu engravidei, eu lembro que eu dobrei meus joelhos e o Miro não sabia. Já tinha 4 dias, eu não contei pro Miro, porque eu tava tão desesperada. Eu falei, Deus, como que vai ser cuidar do neném? Tipo, eu tô grávida, e agora?
E eu lembro que eu dobrei meu joelho e Jesus falou assim, filha, ele é um menino. Ele é o Isaac que eu te prometi um dia. E eu vou dar tudo pra ele. Só que aquela voz era tão grande, tão forte no meu coração, porque às vezes a gente tem medo de sabotar. Eu morro de medo de sabotar com a mente, ai, Deus me dá um sinal. Esse negócio de sinal, eu morro de medo disso. Mas era tão forte no meu coração. E aí eu fui passando uns momentos muito difíceis, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente não tinha nada. Foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida, assim, eu chorava muito. Eu tive uma crise de ansiedade na gravidez, onde eu me enchi de bolinha, assim. E eu só pedia pra Deus, tipo, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a confiar. Porque quando Deus, ele promete algo pra gente, e ainda se ele demora, a primeira coisa que a gente faz é querer dar um jeitinho com as nossas mãos. É verdade. A nossa incredulidade começa a esfriar. Só que Deus, aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que a gente fica ansiosa. Pensa, uma mãe grávida, ansiosa. Eu lembro que eu fui numa loja com o Miro, a Celina, uma loja linda de bebê. Eu entrei assim, ele estava gravando uma mamãe grávida e ela estava comprando um monte de coisa. Eu entrei no banheiro, eu chorava tanto. Eu falava, Deus, eu queria tanto ter esse bercinho. Eu queria tanto ter uma cadeira de amamentação. Eu queria ter tudo isso. Mas o que adianta ter tudo isso se eu não tiver você? Aí eu comecei a orar ao contrário. Falei, Deus, mas eu quero ser cheia do teu Espírito. Mesmo, tipo, não precisa ter nada disso. Enche meu marido do Espírito Santo. Eu orava assim, eu saí do banheiro chorando, assim, eu lembro. E aí era 5 meses, nada. E um dia eu falei assim, Deus, eu queria tanto essa bolsa com o nome do Isaac. Deus cuida de mim até nos detalhes. Eu vou te falar, o que eu mais uso são as toalhinhas que você me deu. E aí eu lembro que Jesus, ele... Ai, a gente já mudou tudo, né? Ai, o Espírito Santo, tão né? Maravilhoso. Ai, gente, E aí, assim. Jesus, ele... Assim, eu lembro que eu tava numa madrugada chorando. Eu falei, Deus, eu queria tanto essa mala com o nome do Isaac. E aí Deus falou assim pra mim, filha, lembra lá em 2014? Eu lembro que a Sabrina Sato, quando ela engravidou, ela deu uma bolsa, ela ganhou uma bolsa com o nome da filha dela. Era uma bolsa muito cara, nem me recordo da marca. Eu dei de presente pra minha pastora na época. Que eu tinha pastora na época. E aí eu dei de presente, só que eu nem lembrava, porque eu peço pra Deus, e esqueci, né? Era uma época muito boa financeiramente, então eu dei de presente a melhor bolsa do mercado, assim, pra ela. E Deus falou, você lembra que você fez isso? Pode escolher a bolsa que você quer, o conjunto que eu vou te dar. Eu falei, Deus, não, tipo assim, eu não queria acreditar, eu não tava conseguindo acreditar na voz que tava falando. Eu sentia que era Jesus, mas eu falava, como? Eu já tô de 5 meses, falta muito pouco pra eu ganhar bebê. Ai, gente, Deus é muito bom. Aí, no outro dia, eu já ia começar a completar 6 meses, entrou em contato com uma mulher, em contato comigo, uma assessoria, e falou assim, Lili, eu tenho parceria com mais de 100 lojas de bebê e eu gostei muito do seu perfil e do Miro. A gente pode tentar mandar suas fotos para ver se você ganha alguma coisa, você quer participar? Só que você tem que fazer reels, foto, né? Eu falei assim, tá bom. Eu nem liguei, eu nem lembrava. Falei, tá bom, amém. Se eu ganhasse uma fralda, eu já tava feliz. Eu queria ganhar alguma coisa. E eu falei, amor, todas as minhas amigas estão grávidas, estão fazendo parceria, eu não tô ganhando nada. E o Miro falava, amor, calma. Se Deus te prometeu, ele não te prometeu, você não confia nele? Eu falei, eu confio. Ele, então calma, espera. E nesse dia eu mandei minhas fotos do Miro. Ela falou assim, olha, Liliane, eu consegui aqui pra você algumas coisas, você quer saber? Eu falei, quero. Ela, você ganhou o carrinho, ganhou o berço, você ganhou o quarto dele completo, você ganhou 8 mil de tip-top, 3 mil da Cartes. Gente, até hoje eu não compro o leite do meu filho. Em uma semana meu leite secou e Deus não deixa faltar nada pro meu filho. Glória a Deus. As fraldas multiplicaram, então eu ganhei... Tipo, eu fiz um chá revelação, onde eu ganhei pouquinho a fralda, mas até hoje eu não comprei uma fralda pro meu filho. O Isaac é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Deus, ele cumpriu tudo. Eu não precisei comprar nada pro meu filho. Eu estava num convênio muito ruim e eu não sabia onde ganhar bebê. E eu queria pelo menos ganhar no Metropolitano, já que o hospital era um dos melhorzinhos. Quando eu fui faltando um mês para eu ganhar, eles tiraram do Metropolitano. Aí eu comecei a chorar muito, porque eu falei, Deus, eu não quero ter nem nesse hospital deles, da própria rede. Eu não quero, Jesus, eu não gostei de lá. Eu falava assim pra Jesus. Aí o Miro brigou comigo e falou assim, amor,
Tem tantas mamães que não tem nem convênio. Para de ser assim. Eu falei, não, mas Deus me prometeu tudo. Muito mimada, né? Mas aí eu vi que eu falei assim, Jesus, é verdade, meu marido tem razão. Se você quiser que eu tenha no público, eu vou ter. Aonde você quiser que eu tenha o meu filho, eu só te peço, segura as minhas mãos. Seja o meu médico. E aí o São Luís, que era o meu sonho ter filho lá. Redidor, a Vila Nova Star, né? Eu falei assim, eu olhava assim, os famosos tendo filho, eu falei, Deus, meu sonho é ter um neném aqui, né? Eu sonhei com tudo isso. E fazer essas lembrancinhas, porque na época do Nicolas não existia isso, né? Gente, Deus fez tudo pra mim. Todas as lembrancinhas ele me deu. Eu tive o neném nesse melhor hospital. Deus preparou tudo, eu não tinha condições de nada. Tipo assim, de nada. E Deus preparou tudo. Assim, o melhor hospital, gente, fotógrafo, detalhes. Muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu pensei. Eu conto isso um pouco lá no vídeo que a gente fez, da maternidade. Mas como é bom renunciar, Edi, o mundo. Como é bom você ter a identidade em Cristo, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E eu tinha esquecido disso, que eu era imagem e semelhança de Jesus. Então hoje, todas as vezes que eu tô cansada ou que eu tô meio feia, assim, eu olho no espelho e falo, não estou feia, porque eu sou imagem e semelhança de Jesus. Então, assim, eu comecei a trazer isso pra mim, tipo, não, eu sou filha de Jesus, então eu sou linda, porque o inimigo, ele quer deixar a gente assim, né? Ele quer fazer a gente se comparar, ele quer quer falar que a gente tá feia, você não vai conseguir ninguém. Muitas vezes o diabo falava pra mim, você tá velha, você não vai conseguir ninguém. Às vezes ele vai usar até pessoas dentro da sua casa. Minha irmã um dia falou pra mim, você nunca vai casar. Nossa. E assim, muitas palavras. E as pessoas querem rotular o que você é. E você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você é aquilo que Deus fala que você é. E Deus, quando a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe, Deus, ele tem um propósito para cada um. A gente só basta orar e falar, Deus, qual é o propósito? Foi isso que eu fiz. Eu falei, Deus, o que você quer de mim? Eis-me aqui. Eu fiz assim, igual Maria, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Nesse tempo difícil da minha loja, eu falei assim, Jesus, você quer que eu feche a loja e fico só servindo você? Eu faço isso. Eu tô disposta a agradar o coração de Jesus, não me importa. Tipo, sabe, ainda que ele me deu tudo, Edi. Eu pegava o Isaac esses dias, quando ele tava no comecinho, eu falava, Isaac, você foi uma promessa de Jesus na minha vida, o seu pai, você. Mas nada disso preenche o meu coração a não ser Jesus. Nada, nem o meu filho, nem meu marido, nada. Se eu não tiver Jesus, não preenche. Porque hoje em dia as pessoas colocam expectativa no outro. Eu preciso de um marido. Eu preciso de um marido, Deus dá um marido. Não, agora eu quero ter um filho. Nada substitui. Nada, existe, sabe? uma idolatria velada, a idolatria, né? Tem pessoas que idolatram filhos e marido, nada substitui Jesus, nada. Mesmo olhando para o Isaac, filho, você é a promessa, mas eu quero ver Jesus, eu quero fazer a vontade dele mais. O Isaac vai crescer, eu falo, Jesus, eu não vejo a hora de começar a trabalhar para a sua obra, eu tô me sentindo uma mãe de família agora. E existe esse tempo. E Deus falou pra mim, há um tempo pra todas as coisas. Teve um tempo que você trabalhou pra mim. É um tempo de você cuidar da sua casa, do seu filho. Porque quando você cuida do seu filho, também é um ministério. Né? E é a sua identidade sendo restaurada. Restaurada, porque o Nicolas, coitado, eu não cuidei dele. Eu que vivia na balada, deixava ele com a minha mãe. Sabe, eu não fui mãe. Então, antes de ter o Isaac, eu falei assim, Deus, me dá uma oportunidade de ser uma mãe. Que eu não fui. E hoje o Isaac, pra mim, ele tá me ensinando muita coisa além disso. O Nicolas, hoje, ver o meu filho como ele é em Deus, né? Poder ter levado ele pra igreja, ter falado da palavra de Jesus, ele viu toda a restauração, ter me perdoado, porque meu filho, ele sentia muita falta de mim. Às vezes a gente, mãe, quer comprar, né? Antigamente, a velha Liliane queria comprar com dinheiro, mas ele só queria amor. Às vezes as pessoas, nosso marido só quer um abraço, ele só quer um carinho, nosso filho só quer nossa atenção. Você sabe que ontem eu fui num evento de trabalho meu, né? E era sobre parentalidade, com psiquiatras e psicólogos e neuropediatra, enfim, e foi sobre, até estava comentando com a Rê. E uma das neuropediatras, ela falou exatamente isso que você está falando. Ela falou assim, o segredo do sucesso na criação de filhos é amor de pai e mãe. Sim.
é isso, né? É o que você tá colocando pra gente. Sim. Ô, Lili, conta pra gente, onde é que o Miro entrou? Que agora então, nós estamos aqui. Ai, meu Deus, a gente tem que correr, né? Olha só. Eu tô deixando o Espírito Santo falar, mas tá assim, certo, é isso. E aí, o Miro foi num tempo onde eu fiquei 3 anos sem me relacionar com ninguém. Foi o tempo que eu busquei a Deus, cuidei da minha casa, né? Minha mãe foi restaurada por Jesus, que ela estava totalmente afastada. O Nicolas conheceu Jesus, hoje ele é um menino tão lindo, eu sou tão apaixonada pelo Nicolas. Gente, ele é muito crente, meu filho. Ele é muito fofo, muito fofo. Ele vai casar o ano que vem já. Primeira namorada, ele já vai casar. E aí foi um tempo onde eu cuidei da minha família, cuidei da minha vida espiritual, né? E Deus me deixou sem ninguém. Sem amigos, sem ninguém. E aí eu comecei a falar, Deus, eu quero ter um marido, eu tô ficando velha, eu quero ter filhos. E eu comecei a orar pelo meu marido. E aí eu lembro que antes disso eu escrevi uma carta para Jesus. Eu tenho essa carta escrita aqui. E eu falei assim, Deus, eu quero que o meu marido seja tão lindo, que as pessoas vão olhar para minha vida e para minha história e vai falar, olha o que Deus fez na vida dessa menina. Tá escrito, tá, gente? Pra provar. Que legal. E eu comecei a escrever como eu queria, a característica. E eu falei, Deus, eu quero um homem bom, que tem um coração bom, porque o Miro, a beleza maior é o coração dele. Ele é tão lindo por dentro, gente. Tipo, ele é tão bom pra mim. Ele me ensina tanto, sabia? Tipo, no começo pra mim foi muito difícil, porque eu era muito religiosa. E eu falava, esse menino não ora, não. Esse menino não jejua, não. Esse menino não lê a Bíblia, não. Mas nossos maridos, eles têm uma intimidade diferente com Deus. E não é porque ele não orava na minha frente, que ele não orava no carro. E eu cobrava muito ele, eu falava, Deus, eu tô com medo, porque assim, o meu medo de um relacionamento, de entrar num relacionamento, era a pessoa me tirar da presença de Deus. Então, quando o Miro entrou na minha vida, eu falei, esse homem é muito bonito. Eu esqueci que eu tinha escrito isso pra Deus, tudo que eu pedi pra Deus, Deus fez. Eu falei, ele é muito bonito. Não, esse homem vai me tirar da presença de Jesus, eu falava assim. E foi assim, deixa eu só falar, porque foi assim, eu estava em santidade. E eu lembro que eu tinha feito um voto com Deus, né, de santidade, de não conhecer nenhum homem, e eu pedia para Deus fechar os meus olhos, para mim não errar, porque eu falei, Deus, eu sempre errei com relacionamento, então não deixa eu errar, né, traga meu marido, eu não quero ir atrás dele, eu quero que as bênçãos do Senhor venham até mim. Então eu orava pedindo isso muito para Deus, e orava muito pela minha sogra, porque eu tive muitos problemas com sogra, nenhuma sogra gostava de mim, então eu pedia para Deus uma sogra maravilhosa. E Deus me deu uma sogra e um sogro ainda maravilhosos. E aí um dia eu estava na minha igreja, eu vi o Miro, mas eu estava tão focada em Jesus que, tipo, você olha assim, sabe, porque ele é muito grande. E eu lembro que nesse dia eu tinha feito um voto com Jesus sobre a minha vida financeira também. E Deus falou para mim, no meu coração, cumpre esse voto, porque hoje eu estou virando uma chave na sua vida. E aí eu falei, tá bom, só que eu tava de jejum 21 dias também no Instagram. Quando eu cheguei em casa, Deus, saiu em todos os jornais isso, tá? Porque eu falei isso, a UOL veio me procurar e eu falei isso e eles... Nossa, foi horrível. Porque eles falam assim, eu falei assim, o Espírito Santo falou pra mim, volta pro Instagram. Sabe aquela voz, volta pro Instagram, você pode voltar pro Instagram, volta. Eu falei, Deus, como assim você quer que eu volte? Eu vou me distrair, eu não quero voltar, eu quero ficar lendo a Bíblia. Deus, volta pro Instagram, volta pro Instagram. E aí a UOL colocou isso... e todo mundo começou a falar assim, ADM, Espírito Santo, me manda um direct aí, todo mundo me zoando, porque não sabe a parte espiritual, não entende que quem é da carne define o que é da carne, quem é do espírito vai definir o que é do espírito. E aí nesse dia eu falei, tá bom, então eu vou voltar, voltei e saí do Instagram, voltei e fui orar. Nesse dia eu tava orando, e Deus falou assim, hoje eu vou virar uma chave na sua vida. Quando eu parei de orar, mesmo saí da igreja, fiquei orando, conversando com Jesus. Que ali, aquele dia, eu acho que Deus estava falando, filha, aquele presente que Deus falava no meu coração que ele ia me dar um presente. Tipo, nesse ano, ele falou, esse ano eu vou te dar um presente, eu vou te dar um presente. E eu não sabia que presente que era, né? E Deus falava que ia me dar um presente, que era o meu presente. Eu falava, Deus, é o meu marido? É o meu marido? Porque eu orava muito pelo meu marido, né? Eu orava, Deus, se ele estiver conhecendo uma menina... Faça que ele para de conhecer, traz ele até a mim. Se ele está na pornografia, tira ele da pornografia, Senhor, em nome de... Eu já orava pelas características dele, assim, tudo que ele estava fazendo, eu orava. E é muito engraçado, porque depois, quando eu fui conversar com o Miro, tudo que eu orei, ele estava fazendo isso.
Tipo, Nossa, várias Deus coisas. Deus estava tratando na vida dele. Deus estava tratando na vida dele. Então, e aí nesse mesmo dia, quando eu terminei da oração, entrei no Instagram, o Miro me mandou um direct. Por que ele me mandou Gente, se eu não tivesse voltado aquele dia, o Miro nunca tinha me conhecido. Lógico, pela vontade de Deus, ia conhecer. Mas assim, era aquele dia. E aí ele me mandou um direct, falou, oi, tudo bem? E ele falou pra mim que ele tava olhando assim o Instagram e falou assim, Deus, nas marcações, a minha esposa podia ser dessa igreja. E ele parou bem na minha foto. Gente, olha isso. Impressionada com os detalhes de Deus. São detalhes. É muito impressionante. Aí a UOL distorceu tudo isso, né? E aí ele me mandou um direct falando assim, oi, tudo bem, eu gostei muito da sua igreja. Ele falou que ele estava vindo na presbiteriana, mas ele falou que não tinha muitos jovens, até tinha, mas ele queria mais jovens, ele queria sair e tal. E aí ele falou assim, queria conhecer mais da sua igreja, você pode me apresentar a igreja? Eu falei, tá bom, ó, todas quarta-feira tem a célula, tá o horário, se você quiser, vai lá. Não falei com ele, aí eu falei... Eu entrei no Instagram dele e falei, que homem bonito é esse, gente? Não, mas não vou. Só falei e saí, porque eu tava, né, orando pra mim não cair em tentação. Vigiar e orar. Cuidado, meninas. Né? E aí, porque às vezes a gente... o homem manda uma mensagem, toda essa ideia. Cuidado com isso. Existe muito espírito de encantamento. Antes do Miro chegar na minha vida, veio vários caras querer me conhecer. E Deus falou, sai, eu não tenho isso pra você. Eu tenho coisas melhores pra você. Então, Deus, ele sempre vai te dar o melhor. Espera em Jesus. Ora, quando o Miro entrou na minha vida, que ele quis me conhecer, eu fiz 7 dias de jejum. De líquido, foi o pior jejum. Eu fico 7 dias sem comer, mas o de líquido pra mim foi muito difícil. Porque eu falei, Deus, se não for do Senhor, essa casta de demônio vai sair. Porque tem jejum e oração. Porque eu tinha medo do diabo me enganar e eu achar que eu ia ficar com a pessoa. E não sei, eu não queria desagradar o coração de Deus. Eu não queria me sabotar, porque nós temos manias de sabotar. E eu falei, não, eu não quero me sabotar. Não é porque ele é bonito que Deus não é, tira da minha vida. Eu falava assim para Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, então eu vou na sua célula quarta-feira. Eu falei, tá bom. Aí ele foi mesmo. Nesse dia eu falei, mãe, olha esse menino que vai na igreja. Aí ela falou, nossa, ele é bonito. Já pensou se ele é seu marido? E a minha mãe, gente, ela não queria que eu casasse, porque ela tinha medo de ficar sozinha. Quando eu comecei a buscar a Deus e levar minha mãe para a igreja, ela falou assim, filha, eu preciso te abençoar. Porque se eu não te abençoar, você nunca vai casar. Olha a importância da bênção, da liberação. A palavra da mãe, gente. Da mãe. A gente tá falando isso falou disso hoje. Gente, todo dia antes de dormir eu vou lá e falo, Isaac, eu abençoo sua vida. Eu sempre faço isso. Porque minha mãe precisava me abençoar, ela estava me travando isso no mundo espiritual, né? E ela começou a me abençoar e começou a jejuar e orar pela minha vida para eu casar. Então, olha como Deus trabalha em todo. E aí o Miro me conheceu, foi na célula, a gente se conheceu. E aí ele falou assim, olha, quero te conhecer melhor. Eu falei, não, eu não saio com homem sozinho porque eu estou em santidade. Então ele, mas eu quero tomar um café. Eu falei, não, se você quiser continuar me conhecendo, você vem aqui na célula. E Deus falou pra ele, essa é a sua esposa, você vai casar com ela. E aí um dia ele começou a ir, sair, comecei a conhecer mais ele. Eu falei, o que você quer comigo? Ele falou, quero casar com você. Eu quase morri, né? Eu comecei a suar, eu lembro que eu suei tanto. Gente, estaria tremendo. Aí eu falei pra ele, você quer casar comigo? Então vai até o meu pastor e fala isso pro meu pastor. Porque eu tô debaixo de uma cobertura e eu não quero errar. E aí ele foi. E aí o pastor falou, vocês vão orar durante um mês. Se Deus confirmar, Lili, você sabe. Eu falei, tá bom. E geralmente nessa igreja, 3 meses, 6 meses. Ele me deu 1 mês pra eu orar. Totalmente de Deus, porque Deus foi pressa, assim, porque a gente casou, teve filho, né? E aí eu falei, tá bom. Aí nisso a gente foi se conhecendo. Ele oração durante 1 mês, sem se encostar. Só que o mais legal disso, que aí depois que ele abençoou, a gente namorou, noivou, o Miro queria me beijar. E só que eu tive um sonho onde Jesus falava assim, Deus, se você beijar ele, eu te tiro dele. E aí eu falei, Deus, santidade, eu quero santidade. Deus queria tanto santidade na minha vida como santidade na vida do Miro. Ele nunca ficou com uma mulher 7 meses sem beijar uma mulher. Então Deus tinha que tratar o coração dele. Isso. E aí eu falei assim, se realmente ele for o meu marido, ele vai aceitar. Só que Deus já tinha falado pra ele, não toca na minha filha. Vocês vão se conhecer no altar. Então foi algo assim que é muito importante as igrejas falar isso sobre santidade. Eu gosto muito disso, sabe? Porque pra mim foi a melhor coisa.
E assim, hoje Deus tem tratado no casamento, né? Porque aí parece que vem outra coisa, né? Trata no casamento agora, trata com o filho. Bom, o pastor Rafael Abdala antes de ontem, e ele falou sobre isso. Ele falou assim, a igreja hoje, ou ela peca por qualidade ou ela peca por quantidade. Então, você vê a igreja cheia de jovem que está fazendo o que atrai o jovem, ou você vê a igreja sem jovem que também está errado, né? Então, quando você fala de santidade, a gente precisa falar abertamente da proteção, né? E do cuidado que Deus tem com a gente quando a gente fala em santidade. Sim. A propósito, falando em proteção... Nossa, vamos falar, gente... Agora aqui. E outra coisa, você já conhecia, né, Sim. amiga? Ai, amiga, você viu? Essa daqui eu já vou levar pra mim. Não, essa aqui já vai ser presente seu. Gente, Qualicare, eles estão com a gente desde o começo, né? Desde o começo. Eles apostaram no Redireção. Apostaram e assim, é muito gostoso. Gente, esse sabonete é pra pele e pro corpo. E a gente tem site, cupom de desconto, tem o site. Exatamente. O site é viveintense.com.br e o Insta, segue lá, gente, fala que viu aqui, por favor, vai, Vive Intense Oficial, e o cupom de desconto é Redireção 10. Agora, o que é mais lindo é que eles são muito crente, né, amiga? Exatamente, é uma empresa que serve ao no Senhor. Reino. E a gente descobriu, né, hoje, que, na verdade, a gente falou sobre... a Qualivinil, que também é lá do grupo. Que também é do grupo. Que também é parceiro do Miro lá no Colorship, no estúdio. Aliás, gente, estúdio para tirar foto, para fazer sessão de foto. Colorship, sigam aí também. E a Qualivinil tem parceria com o Miro e a Qualicare aqui com a gente, que é tudo. Não, e assim, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. E é muito gostoso o cheiro, né? É verdade. Eu gosto do Blooming, a Rê gosta de erva doce. Hoje mesmo eu também banho com o meu de erva doce, amiga, porque eu sou chique. E Lili, esse é pra você, tá Oba. bom? Pra você levar lá pra sua família linda e protegida. Eba. E pode passar no Isaac. É verdade, eu tava lendo aqui, gente. Pode super. É cheiroso. Que Bento fala que é cheiroso, mamãe. Obrigada, gente. E aí, então, Deus falou pros dois. Falou. Aí não toca na minha filha. Aí saiu também em todos os jornais, Coloca né? Saiu foto, na cara, produção. em revista, saiu em tudo. E aí foi onde a gente esperou no Senhor, pastor Arival. 7 meses. 7 meses. Ai, gente, aí Não, e eu achei legal. Ele me pediu em casamento gente, eu não sabia, num restaurante, ele parou o casamento, todo mundo bateu palma, ele quer casar comigo. Eu não conseguia falar que sim. Eu fiquei parada assim, tipo... Aí ele, pelo amor de Deus, e gente. ele assim, fala. Ele falou, fala, eu quero. E assim, ele é muito lindo, ele é um príncipe mesmo, sabe? Ele é exatamente gente, essa que pessoa lindo, é um que ele é. Mesmo. Ele é muito fofo, gente. Já fica a dica, né, pros homens. E assim, a mulher, por isso que vale a pena renunciar, vale a pena você voltar para a identidade do pai, sabe? Porque quando você volta, sabe, gente, como eu vivi migalhas. Sabe, eu achava que eu estava no melhor lugar, sendo que eu estava no pior lugar. O melhor lugar é estar nos pés de Jesus, como eu fiquei, é voltar pro colo dele. Eu lembro que eu colocava um travesseiro assim e ficava de joelhos e falava, Deus, agora eu vou deitar no seu colinho. Faz um carinho em mim. E até hoje eu pego o Isaac, e às vezes eu tô com o Isaac assim, e eu falo, Deus, assim como o Isaac está no meu colo, me coloca no seu colo como filha. Hoje eu entendo o valor de filha. Nós somos filhas amadas, nós somos princesas. Deus nos ama tanto, se a gente soubesse o valor que a gente tem, né? A gente tem um louvor que fala, você tem um valor, que o Espírito Santo se move em você. Eu cantava isso quando eu era criança. Então, assim, gente, como vale a pena. Deus, ele escreveu uma nova história pra mim. E achei legal porque você casou no civil antes do religioso. Sim. E aí você não beijou no civil. Não. Você beijou no altar. Com a benção foi pastora O primeiro Arival. beijo foi no altar. Foi, gente, eu não conseguia nem... Eu falei, meu Deus, será que eu sei beijar ainda? Minha boca tava seca, do meio tava seca. Foi muito... Eu sei beijar ainda. Porque foi tão... adolescente, mas né? foi tão gostoso que eu falei, eu quero mais. Depois eu falei, quero mais beijinho. Mas foi muito bom, porque hoje eu entendo que um casamento, em primeiro lugar, vem a amizade. Antes de eu me relacionar sexualmente com meu marido, eu conheci ele como amigo. Então, um relacionamento, ele precisa ser amigos. Você precisa conversar tudo com seu marido. No começo do nosso relacionamento, eu falava coisas que magoavam o Miro e ele falava coisas que me magoavam. Então, a gente precisa trazer tudo isso para a luz.
Porque você não vive um casamento frustrado, um casamento magoado, onde está cheio de band-aid, e não pode. Então, o que eu e o Miro combinou? Amor, tudo que eu falar de ruim que te magoa, você me fala e eu vou mudar, e você também. Então, tudo a gente ora e a gente traz para a luz tudo. Então, para um casamento dar certo, ele precisa ser conversado, né? O tempo todo. Então, assim, o tempo todo a gente conversa. Ontem mesmo a gente tava assim, ele falou assim, amor, você precisa, às vezes eu tô trabalhando muito, essa semana eu fiz uma coleção, fiquei trabalhando até meia-noite, ele, amor, você não tá olhando na minha cara, você precisa olhar mais na minha cara. Eu chego, você tá no celular. E eu, tipo, e é verdade. Então eu falei assim, eu não quero. E eu orei e falei, Deus, eu não quero. Eu quero olhar pra cara do meu marido. Então mostra pra mim as coisas erradas, porque eu sou uma nova criatura e eu, para eu agradar Jesus, eu preciso também agradar o meu marido, sem né? Dúvida. Então, assim, quando eu agrado o meu marido, eu tô agradando a Deus. E eles também, quando ele tá me agradando, ele tá agradando a Deus. Uhum. Então, o relacionamento, ele só é possível quando tem Jesus no casamento. Jesus, ele faz um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E ali ele fala assim, se você me colocar em primeiro lugar, eu que vou fazer os milagres no casamento de vocês. Nunca vai faltar nada. Nunca vai faltar nada. E Jesus não deixa, sabe? Então, o Miro, ele me mostra coisas que às vezes eu não consigo ver, porque eu não sou perfeita, eu sou cheia de defeitos, cheia de pecado. Então, ele me mostra e a gente traz tudo para a luz, que isso é o mais importante, a gente trazer para a luz, para o inimigo não ficar setando sua cabeça, a nossa mente, porque senão o inimigo seta. Então, a gente precisa trazer tudo para a luz. E a gente faz muito isso, a gente ora muito, a gente jejua, a gente ora com o Isaac já para ensinar ele desde pequenininho como orar. Eu pego a mãozinha do Isaac e falo, agora, Isaac, você vai orar por mim. Aí ele não entende nada, ele fica assim, olhando pra minha cara assim. Hoje mesmo, eu falei assim, vamos orar o Pai Nosso agora, porque você não tá falando nada. Aí eu orei o Pai Nosso com ele, eu amém, Isaac, amém. E ele dá muito sorriso, eu coloco louvores, louvo com ele. Ai, que lindo. Então, assim, a minha casa, eu falo, tem um louvor. Aí, tem um louvor que fala assim, minha casa será... Você já ouviu essa casa? É, tipo, lindo, é lindo esse louvor. E eu louvor. Coloco muito esse louvor, que eu falo, minha casa será uma casa de oração. Né? Nós precisamos orar o tempo todo e às vezes a gente não tem vontade de orar. Mas, olha, eu sempre falo assim, Deus, ele se manifesta através de um louvor, através de alguma pessoa, através da palavra. Mas você, para falar com Deus... É só através do seu joelho orando, ou de joelho, ou na cama, ou em pé. Mas às vezes é no secreto, às vezes não, né? É no secreto. Na verdade, para a gente falar com Deus, nós temos que silenciar todas as vozes para a gente entrar nesse lugar de intimidade com Jesus. Porque Ele fala com a gente o tempo todo, mas para a gente chegar até Ele, Pai, né? A gente tem que ir para esse lugar. E a maternidade, além de me crescer, de me fazer mãe, né? As coisas que eu perdi muito com o Nicolas e hoje eu quero viver com o Isaac, né? Eu lembro que o começo é muito difícil para muitas mãezinhas, assim, o começo você fica sem dormir. Então, eu comecei a deixar ela fácil quando eu comecei a ler a Bíblia na madrugada. Então, todo dia eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ficar muito com Jesus, mais ainda. Estou terminando agora Apocalipse. E eu comecei a falar, Deus, é isso que eu quero. Eu quero estar na maternidade com você também. E aí foi renovando as minhas forças, o meu cansaço. Então eu adorava, o Miro falava assim, amor, eu vou acordar para te ajudar. Eu falava, não precisa. Porque ali era um tratar também. Eu falei, não, Deus, eu quero restituir tudo aquilo, sabe? Eu quero que o Senhor restitui tudo aquilo que eu não tive com o Nicolas. Eu quero aprender, eu quero falar de Jesus pro Isaac, mais ainda, né? O Nicolas é uma bênção hoje, graças a Deus. O Senhor restaurou toda a minha casa. E às vezes ele precisa de uma pessoa para mudar a história, né? E é isso, gente. Então, Deus, ele fez tudo. Meu casamento também. Até as flores. Tudo. Todos os detalhes. Muito mais do que eu pensei. Muito mais do que imaginei. Eu lembro que tem um Salmo 126, que a primeira vez que eu vi na presbiteriana, o pastor Hernandes falou, aqueles que semeia chorando, colhe choros de alegria. Alguma coisa assim, gente. Voltam, não tô me recordando. Eu sei porque esse é o Salmo do Filipe. Tem uma música da Thaís Garcia, chama Salmo 126, ouve depois. Eu vou ouvir. É a coisa mais linda. Assim, eu semeei, eu chorei muito. Muito, muito, muito. E aí eu lembro que ali, quando a primeira vez que o Miro me trouxe, eu falei, é isso. Eu sabia que era ele, mas eu estava com muito medo. Mas nesse dia eu ainda falei assim, Deus, só fala pra mim, porque Deus, só fala pra mim que nesse dia, eu falei assim, Deus, fala pra mim, eu só quero escutar uma frase, que a Glória da segunda casa
será melhor do que a da primeira, porque tá em Ageu 2:9, né? E eu pedi muito isso para Deus. Eu falei assim, me dá essa confirmação, porque eu queria muito, muito saber se era de Deus o Miro mesmo na minha vida. E aí eu lembro que eu falei para ele, você é crente mesmo? Ele sou. Eu falei, então eu vou passar hoje o dia inteiro lá na minha igreja. Eu vou ficar com você. Ele ficou até as 10. A gente saiu daqui 8 da manhã e ele ficou até as 10 na igreja. Ele falou que, amor, eu já tava muito cansada aquele dia, mas eu queria ficar. E aí, nenhuma palavra eu escutei. E aí, quando eu fui levar uma amiga minha embora, eu falei, amiga, eu vou te dar uma carona. Ela, tá bom. Aí ela falou assim, Lili, você viu? A pessoa lá levantou a mão, voltou pra Jesus, e você não sabe. Porque Deus falou que a glória da segunda casa ia ser... Tipo, era quase 11 horas da noite já. E eu falei, já tinha desistido. Eu falei, não, Miro, não é porque Deus ia falar comigo. Deus fala comigo. E assim, ela foi e falou isso, né? Mas mesmo assim, eu fui, orei, jejuei, porque a gente tem que tomar cuidado com os sinais que a gente pede. Porque é verdade. A gente se sabota muito. E a minha receita não serve pra ninguém, porque Deus tem um DNA para cada um, né? Você é única, ainda que você seja gêmeos, você é única. Deus tem um propósito para todas as pessoas. Ele fez, e é legal você rasgou a forma. E acabou, né? E é legal porque quando a gente fala de identidade restaurada, você teve a sua identidade restaurada em todas as áreas da tua vida. Como filha de pai, né, em Deus, a paternidade, como mãe do Nicolas, como a possibilidade de fazer de novo com o Isaac, com o seu casamento, com a santidade, com a escolha de servir a Deus, né? Isso é muito lindo. Sim. Então, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente acha que ser cristão é estar preso, não ser cristão é ser livre, como diz a palavra. Eu tenho a liberdade de escolher Deus, né? E tem mais um parceiro que a gente precisa agradecer, falando em agradar a Deus, porque ele é uma pessoa que agrada a Deus, Jeff Bastos, né? O Jeff é nosso parceiro, ele é o nosso parceiro internacional, fica lá em Massachusetts. Então eu quero apresentar para vocês, quero falar do Jeff como dono da empresa Angel Audio Treinamentos. O Jeff, ele é ministro de louvor, tem 26 anos de experiência com áudio e destes 20 anos são dedicados a igrejas. A Angel Audio Treinamentos oferece serviços de áudio, vídeo, iluminação, estúdios, podcasts e consultoria, projetos, instalação, treinamento de equipes em todas essas áreas. E o Jeff deixou um recadinho aí pra gente, vamos assistir? Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas. Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Audio Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. E como diz a Renata, que eu falo tudo que tem aqui, ela facilita a fala, né? Você tá com um BO no som da tua igreja, Exato. na equipe que trabalha com som. Quer montar podcast na igreja, quer arrumar o pessoal do louvor, é isso que o Jeff faz. Porque a Edilane, ela fica falando aqui as coisas difíceis que ninguém entende. Então é isso, gente. Ó, chama aí. É uma empresa que também serve a Deus no seu Marido trabalho. Da Carlinha. Né? Marido da Carlinha. Lili, uma hora que passou. Nossa, assim. Não, já passou? Muito rápido. Já, minha filha. Ai, meu Deus. Não, o Matheus tá roubando as horas. Não tá. Ai, mas tinha mais Mas eu tentei resumir muita coisa, não, viram, né? E assim, tem muita coisa que você vai ter que voltar, porque a gente vai falar muito mais não, ainda, gente, já né? vamos convidar ao vivo, porque ela não pode falar não. Você podia fazer com o Miro. Nossa, eu não vou deixar ele falar, tadinho. Deixa ele vir falar Gente, sozinho, o porque Miro a também história tem um dele é muito testemunho. linda. Não, aquilo que ele já me contou ali, eu já estou arrepiada. O Miro, que você gente, falou, tá? eu falo que ele tem uma história muito linda. E é muito lindo, porque ele falou assim, amor, eu já estava, já não queria mais casar. Eu conheci muitas meninas, mas eu queria uma mulher que estivesse em santidade. Mesmo eu conhecendo mulheres na igreja, não estava em santidade. Então, meninas, por favor, se cuidem. Se privem, não sabe, aceitem um pouco. Porque Deus tem algo tão bom para vocês. favor. Eu ministro muitas mulheres. Depois disso que aconteceu tudo isso, hoje eu tenho um grupo de 200 mulheres. E fora no Instagram, que tem muitas mulheres que me procuram, assim, tem acho que umas 200 aí para eu responder, que às vezes não dá Liliane tempo. Lima.
tá? E às vezes não dou tempo, porque elas falam assim, meu Deus, eu não conseguia mais sonhar, mas depois que eu vi o seu testemunho, eu voltei a sonhar, né? Volte a sonhar, menina, sabe? Escreva a carta para Deus. Deus sabe? Não vai dar pouco. Nossa, ele é maravilhoso. E, ele assim, só tá esperando. Tem mulheres que falam assim, Lili, eu já tô 8 anos. Gente, espera 8, espera 9, espera 10. Mas assim, espera nos pés de Jesus, porque as pessoas querem esperar indo pra balada, conhecendo, conversando. Não adianta. Eu me privei de tudo, tipo, eu renunciei tudo e falei, Jesus, eis-me aqui, sabe? Então, o que eu fiz nesse tempo de espera? Comecei a ler a Bíblia. Foi meu manual de vida, sabe? Eu lembro que muitas vezes eu tinha dinheiro, eu podia sair no melhor restaurante, eu não tinha ninguém para sair comigo. E eu lembro que um dia eu falava assim, Deus, eu tô muito triste hoje. Eu cantava para minha alma. E eu lembro que eu cantava aquele louvor. Eu sempre canto. O Miro fala, por que você tem que cantar? Porque eu não canto bem. E eu cantava pra minha alma aquele louvor. Porque te abates, ó minha alma. Eu cantava assim, tanto pra minha alma, eu cantava pra minha alma. E eu lembro que eu ficava 20 vezes cantando pra minha alma esse louvor. Eu repetia, porque te abate, sabe, confia em Deus, espere em Deus. E nesse mesmo dia, nesse tempo de espera, eu louvava e Deus falava assim para mim, filha, a minha graça te basta. Então, antes de Deus dar alguma coisa para vocês, Ele vai tratar. Deus precisou tratar muito a carência. Eu era totalmente carência. Deus precisou tratar minha carência. Eu precisei me reconhecer como filha de Deus, voltar para minha identidade, para paternidade, maternidade, em todos os sentidos, para ser quem eu sou hoje em Cristo, para ter o meu marido. Porque se Deus me desse o Miro, antes de eu reconhecer, a gente não estávamos mais juntos. É verdade. Não estávamos. E você sabe que a ideia do Redireção surgiu assim, né? Porque tudo que a gente traz aqui, como ele não tem um viés, né? A gente fala de tudo, é realmente para a gente redirecionar as pessoas à graça de Deus. E quando a gente fala as pessoas, a gente fala a gente. Porque você viu, né? Que a gente não é nada técnica, a gente chora, a gente ouve as histórias, a gente fica, ai meu Deus do céu, será que nós vamos conseguir falar disso? De tanto que a gente também é trabalhada, né? É o trabalhar de Deus para sempre até a glória. Sim. Então, mais uma vez, Lili, obrigada pela tua disponibilidade e obrigada pelas palavras que aquecem o nosso coração e faz a gente sentir que a gente está no caminho. Sim. E acima de tudo, que é aquele versículo que você colocou. Faz a gente trazer a memória. Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, Coríntios que é do 13, amor. Do amor, né? porque... às vezes, quando eu coloquei esse versículo, eu descobri o que é o amor. Não é você estar na igreja, fazendo tudo na igreja. Talvez fazendo tudo na igreja e faltando o amor. Às vezes você está cheio de falando em línguas, né? Porque ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, se você não tiver amor, se você não tiver amor ao próximo, se você não tiver amor ao seu filho, ao seu marido, nas pessoas, exatamente, não adianta. Porque às vezes você ama fora, mas não ama a família, né? Nós precisamos, a família é a base. E é o que eu falo, se existe um dom, nós precisamos amar. Ainda que a gente vê tantas pessoas com falta de identidade, nós precisamos orar por essas pessoas. Falar, Deus, que elas venham descobrir. Eu oro muito assim de madrugada pelas pessoas que têm depressão, Deus, né? Porque na madrugada é onde as pessoas mais se matam. Então eu oro muito por pessoas que têm depressão. E é isso que nós precisamos fazer, orar pelo próximo, né? E fazer essas pessoas voltar para Jesus, né? E obrigada por trazer, né, Jeremias. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Sim, sempre. Gente, o Redireção de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio. Foi um prazer e muito obrigada, Lili. Obrigada. Nosso coração tá quentinho de amor. Exatamente. E a gente, até a próxima, com mais testemunho, mais choro, mais alegria. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau.